Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais um webinar. Desta vez, vamos falar de diferentes tipos de escrita, subordinado ao tema da escrita jornalística à escrita de ficção, dinamizado pela equipa do Estudo em Casa Apoia, agora em formato web. O meu nome é Francisca e sou aluna de 10º ano do curso de Ciências e Tecnologias no agrupamento de Escolas de Benfica, em Lisboa. Boa tarde, o meu nome é Afonso, frequento o 10º ano do curso de Ciências Socioeconómicas no agrupamento de Escolas de Benfica, em Lisboa. Sejam bem-vindos ao webinar da escrita jornalística à escrita de ficção. Este webinar parte do livro Depois de Chernobyl, por Andreia Valente, jornalista de profissão e agora autora deste romance. A Andreia é nossa convidada e nasceu em Oliveira das Meias, em 1982. Mudou-se para Lisboa com 18 anos e foi na capital que fez toda a sua formação académica. É licenciada em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e pós-graduada em Televisão pela Universidade Autónoma de Lisboa. No seu percurso profissional, passou pelas redações do Correio da Manhã, 24 Horas, VIP, TV Guia e Flash. Colaborou ainda com a CMTV, atualmente trabalha como freelancer. Em maio de 2018, viajou para a Ucrânia, onde o marido se encontrava a trabalhar, e visitou a zona de exclusão de Chernobyl pela primeira vez. Regressou mais 3 vezes ao país. Percorreu as ruas da cidade fantasma de Pripyat, esteve debaixo do novo arco e conseguiu chegar a escassos metros do antigo sarcófago. Foi numa viagem de comboio entre a central nuclear e Slavutich que começou a idealizar o livro Depois de Chernobyl. Durante a apresentação, podem colocar questões na caixa de perguntas Q&A que está na barra inferior do vosso ecrã e essas questões serão respondidas após a apresentação pela convidada. Então, passo agora a palavra à Andreia Valente. Olá a todos e a todas, muito boa tarde. Obrigada pelo convite para este webinar. É para mim um prazer fazer parte desta iniciativa e falar um bocadinho deste meu percurso que começou no jornalismo e que agora fez uma transição, digamos, para a escrita de ficção. A escrita de ficção aconteceu na minha vida não por acaso. Eu de facto há 17 anos que escrevo e que sou jornalista e que escrevo diariamente enquanto jornalista, mas a escrita de ficção acabou por entrar na minha vida com este livro, com este Depois de Chernobyl, por um motivo. E o motivo tem a ver com o facto de o meu marido ter estado a trabalhar na central nuclear de Chernobyl durante 1 ano e meio. Ele chama-se Nuno Nogueira, é engenheiro eletrotécnico, e durante 1 ano e meio esteve a trabalhar no projeto do novo arco, que é aquele arco que foi construído recentemente para travar a radiação nos próximos 100 anos e permitir o desmantelamento do antigo sarcófago construído em 1986, logo após o acidente nuclear de Chernobyl. E por causa da profissão do meu marido e deste projeto dele, eu estive 4 vezes na Ucrânia, e é por isso que eu costumo dizer que a inspiração não aconteceu por acaso na minha vida e a ficção não entrou por acaso na minha vida. Entrou porque eu vi um cenário, ou vários cenários desconhecidos, mas que me despertaram para uma vontade de escrita diferente daquela que eu tinha desenvolvido até então, e porque conheci pessoas com histórias inspiradoras, pessoas que tinham passado pelo acidente nuclear, que tinham vivido na pele o pós-acidente nuclear e que me levaram a querer escrever um bocadinho mais, ou ir um bocadinho mais além daquilo que eu já conhecia e tinha experimentado em termos de escrita. Escrever ficção, para a maior parte das pessoas, à partida implicaria, desde logo, criatividade, não é? Quando se pensa em ficção, em romance, nesse género de livros, pensa-se que tem que haver uma criatividade inerente. Eu pelo menos da minha experiência, o que tenho a dizer, e que me fez transitar desta escrita jornalística para a escrita de ficção, não tem a ver com a criatividade no sentido de ter sentido, passa a redundância, quase que uma epifania, de repente apareceu em mim a ideia de escrever um livro e a criatividade. Não acho que tenha sido assim. Eu costumo dizer que a criatividade vem daquilo que vemos, daquilo que vivemos, daquilo que experienciamos. E foi o que aconteceu comigo.
Eu estive a escassos metros do antigo sarcófago, do local exato onde aconteceu a explosão de 1986, de 26 de abril, e a partir daí acho que a inspiração ou a criatividade surgiram. Surgiram não só nesse cenário de que vos falei e que estava no slide anterior, que é o exato local onde aconteceu a explosão, mas de toda a envolvência da zona de exclusão de Chernobyl. Eu estive 2 vezes dentro da zona de exclusão. Logo na primeira vez visitei a cidade fantasma de Pripyat, que é aquela cidade que foi evacuada 36 horas após o acidente nuclear, onde viviam 50 mil pessoas, é a cidade mais próxima da central nuclear de Chernobyl. A cidade fica a cerca de 2-3 quilómetros, ao contrário de Chernobyl. Chernobyl não é a cidade mais próxima da central nuclear de Chernobyl, é sim a cidade de Pripyat, e esta cidade, na qual viviam 50 mil pessoas, foi evacuada logo após o acidente. Eu cheguei 30 anos depois, a Pripyat, peço desculpa, cheguei 30 anos depois e deparei-me com estes cenários que vocês veem e que vos estou a mostrar. E, perdoe-me, mas eu costumo dizer que um jornalista quer sempre contar uma história, independentemente de que forma seja. Eu queria contar esta história, porque quando chego e me deparo com estes cenários, percebo que tenho que fazer alguma coisa com isso e que uma reportagem é pouco, e muitas reportagens tornar-se esquisito. E depois escrever mais um livro sobre a história de Chernobyl também não me parece que seja aquilo ou não seria aquilo que faria sentido na minha vida nessa altura, até porque eu acho que se sabe muito sobre o que aconteceu no acidente, durante ou no pós-acidente, minuto a minuto depois da hora fatídica em que aconteceu o acidente, 1h23 da madrugada de 26 de abril, mas se sabe muito pouco do que aconteceu antes. E é esse muito pouco que se sabe do que aconteceu antes que na verdade me interessou e que me fez desenvolver esta vontade de escrever um livro, ou neste caso um texto de ficção que depois se transformou num livro. Um outro cenário que me inspirou muito foi o novo arco, este arco de que vos falei e no qual o meu marido esteve a trabalhar. Esta fotografia que vocês veem do espaço do arco com neve é na verdade a fotografia que serve de capa ao meu livro, foi tirada lá no local, dentro da central nuclear. E a minha ida dentro deste sarcófago, deste novo New Safe Confinement, fez com que eu quisesse também explorar mais sobre o acidente nuclear, saber mais e, mais uma vez, desenvolver uma história de ficção à volta disso. Outra cidade que me inspirou e da qual também o Afonso fala logo na introdução quando me apresenta foi Slavutich. Slavutich é aquela cidade que foi construída em tempo recorde, em apenas 2 anos após o acidente nuclear. Foi a cidade construída para alojar aquelas pessoas que foram evacuadas 36 horas depois do acidente, que foram evacuadas da tal cidade fantasma de Pripyat. Foi a minha base na Ucrânia e foi, na verdade, a base do meu livro, porque Slavutich tinha como habitantes pessoas que tinham passado pelo acidente, as tais histórias que me inspiraram e que me fizeram recolher material para então avançar para a escrita do livro. O livro, depois de Chernobyl, não é só sobre Chernobyl, também é sobre Chernobyl, mas tem nele várias outras cidades e descrições dessas cidades que também acabaram por me inspirar, como Kiev, a capital da Ucrânia, Chernihiv, que é aquela cidade por onde entraram as tropas russas logo no primeiro dia de invasão, vindas da Bielorrússia no início da guerra, em fevereiro. É uma cidade que tem neste momento 70% do território destruído, mas que eu tive a oportunidade de conhecer de bem com a vida, uma cidade fantástica. E Lviv é também uma cidade que tem aparecido muito nas notícias, que eu conheci muito bem, e que é a cidade mais próxima, a cidade grande ucraniana mais próxima da Polónia, que tem sido usada também muito para a fuga das pessoas que estão a sair da Ucrânia por causa da guerra rumo à Polónia. E então estes cenários todos juntos acabaram por me inspirar e conduzir-me à ideia de escrever um livro. Eu costumo dizer que a ideia propriamente dita teve um momento em que aconteceu, embora eu acho que tudo o que eu vi ou experienciei antes
me tenha conduzido para esse momento. O momento aconteceu numa viagem de comboio entre a central nuclear e a tal cidade de Slavutich, porque eu fiz essa viagem sozinha. Eu tentei entrar na central nuclear várias vezes, mas como não tinha autorização, fui barrada e tive de voltar à base a Slavutich, e portanto eu fiz a viagem para lá acompanhada pelo meu marido e por outros colegas que iam trabalhar para o Novo Arco, mas voltei sozinha, e nesse regresso comecei a imaginar uma mulher que não eu, a contar a história por um outro olhar que também não era o meu, e achei que era esse o momento para avançar para este livro. Tendo eu decidido avançar para este livro, isto foi logo na primeira viagem à Ucrânia, tendo ido lá mais 3 vezes, nas vezes seguintes eu já fui à procura de outro material, já ia preparada à procura de fotografias, à procura de histórias, e portanto recolhi muito material que depois trouxe para escrever o livro já em Portugal. Fiz também, obviamente, muita pesquisa sobre o acidente nuclear de Chernobyl, muita investigação de base, porque, embora este seja um livro de ficção, todos os factos dentro do livro são factos reais. E eu costumo dizer que eu não sou escritora, sou antes uma jornalista autora de um livro, sou uma jornalista que escreveu um livro, e portanto estes factos tinham que estar checados, tinha que ter a certeza daquilo que estava a escrever. Mas aí, a partir do momento em que eu decido avançar para a escrita do livro, começa o processo mais complicado da minha vida, que é despir 17 anos de jornalista e de repente encarnar a escritora. E é todo um trabalho que tem que ser feito no percurso inverso àquele que eu fiz desde que saí da faculdade e comecei a escrever no primeiro jornal onde trabalhei, até ao momento em que começo a escrever este primeiro livro. Porque é muito importante que se perceba que na escrita jornalística o jornalista nunca é o protagonista. O jornalista tem que dar a notícia, mas não pode fazer parte dela. Se o jornalista fizer parte dela por algum motivo, imaginemos que o jornalista tem um acidente e é ele a razão pela qual se está a dar a notícia. Tem que ser um colega a fazê-lo, não pode ser o próprio, porque senão não está a ser isento, não está a contar a verdade dos factos vista pelos vários ângulos, está a contar a verdade dos factos como sendo a sua única e a sua própria verdade. E isso está a condicionar o texto, está a condicionar os factos que estão a ser revelados ao leitor. Portanto, o mais importante a reter enquanto jornalista é que o jornalista nunca é o cerne da questão, não é ele o mais importante da história. São sim os protagonistas da notícia, as pessoas que estão envolvidas na notícia, os especialistas, as testemunhas, as pessoas que viram o que aconteceu. Esses sim são as pessoas que realmente importam quando queremos transmitir uma notícia. Uma coisa também muito importante é que o jornalista nunca deve dar a sua opinião. Claro que todos temos opinião. Eu, quando estou a escrever um trabalho jornalístico, tenho opinião sobre ele. Quando estou a entrevistar uma pessoa, terei uma opinião sobre essa pessoa, mas isso não pode transparecer para o meu texto, quando eu estou a escrevê-lo enquanto jornalista. O jornalista também não deve usar nem adjetivos, nem advérbios de modo, porque condiciona muito a escrita e leva o leitor a ter determinadas interpretações que o jornalista não deve conduzir o leitor para essas interpretações. O jornalista deve dar os factos tal como eles aconteceram e o leitor sim depois deverá interpretá-los como bem entender ou discuti-los com outras pessoas como bem entender. Outra coisa que acontece no jornalismo é que, invariavelmente, nós temos muito pouco espaço para escrever. Ou seja, nos jornais e nas revistas, como vocês sabem quando folheiam, há um espaço curto para escrevermos o nosso texto. E, portanto, aquilo que o jornalista deve fazer é optar por frases curtas. Uma frase, uma ideia, é o ideal, para não ocupar muito espaço, para que o leitor perceba automaticamente o que nós queremos dizer logo na primeira frase, logo nas primeiras linhas. É importante que a ideia esteja explícita, que seja uma coisa curta, incisiva e que chegue logo àquilo que realmente importa. O jornalista também deve escrever sempre no presente, porque um dos fatores mais importantes da notícia é a atualidade. Ninguém quer saber de uma coisa que aconteceu há um mês, a não ser que seja realmente muito relevante. O que importa é o que aconteceu hoje, de preferência nas últimas horas. Porque acabou de acontecer. E porque acabou de acontecer, ou porque aconteceu recentemente, deve ser escrito no presente, para que a pessoa que está a ler perceba que aquela notícia é atual. Há realmente factos que foram acontecendo e checados pelo jornalista naquele momento, ou nos momentos que antecederam a escrita. E, portanto, é muito importante
que a escrita jornalística aconteça sempre no presente. Na ficção as coisas são um bocadinho diferentes. Todas as regras que existem na escrita jornalística, quando se passa para a escrita de ficção, caem por terra, por assim dizer. Porque na escrita de ficção o escritor tem total liberdade, a começar pelo espaço. Duvido, pelo menos no meu caso não aconteceu e duvido que aconteça, que um editor diga a um escritor que tem X número de páginas ou X número de caracteres para escrever quando está a desenvolver uma história de ficção. Isso não acontece. Há livros mais pequenos, como vocês sabem, livros maiores, com mais ou com menos páginas, mas o escritor à partida terá toda a liberdade do mundo para escrever aquilo que bem entender, no espaço que bem entender. Até porque há livros que se transformam em 2, 3, 4 volumes, porque há essa liberdade. E logo aí eu encontrei uma grande barreira, porque eu normalmente trabalho com caracteres. Eu quando avanço para um texto jornalístico, o meu editor, o meu chefe de redação ou o meu diretor dizem-me à partida quantos caracteres eu tenho para aquele texto. E eu já sei mais ou menos o espaço que tenho para escrever. No caso do livro, não aconteceu isso. Eu comecei a escrever e fui escrevendo, dando largas à imaginação e às tantas comecei a ficar preocupada porque achava que tinha um livro demasiado grande. Felizmente não resultou num livro demasiado grande, mas há esta liberdade na escrita de ficção, o espaço. Depois há também outra liberdade quando tem a ver com a opinião, porque o escritor, quando está a dar largas à imaginação e deixa o narrador expressar-se e dizer aquilo que pensa, pode e deve dar a sua opinião, que é o que não acontece na escrita do jornalista, que foi o que expliquei há pouco. O jornalista nunca dá opinião, o narrador pode dar a opinião que bem entender. Na escrita de ficção também não há o problema das frases serem curtas. Se o escritor assim o entender, uma frase pode ter mais do que uma ideia. Separada por vírgulas, claramente, mas pode expandir, pode acrescentar ideias dentro da mesma frase. A frase pode ser longa, pode ser uma frase que diga muito mais do que o óbvio, ao contrário do que acontece na escrita jornalística, que é uma frase, uma ideia, e não devemos alargar-nos muito e sair muito deste registro. O que acontece também na ficção é que o tempo não tem necessariamente que ser no presente. E vocês sabem que ao abrir um livro, muitas vezes, o livro recua para o passado ou pode até avançar para o futuro. Na escrita jornalística isso nunca pode acontecer e o ideal é que se escreva realmente no presente porque a atualidade é o mais importante. A construção de um texto jornalístico segue normalmente uma linha condutora. Começa com um antetítulo, um título, um lead, que eu já vos vou explicar o que é, o corpo é o texto principal, muitas vezes o corpo tem subtítulos ou intertítulos também, pode-se dizer subtítulos ou intertítulos, que são aqueles títulos ou intertítulos secundários que vão aparecendo ao longo do texto para dividir o texto, para fragmentá-lo, para que não se torne tão cansativo e para que o leitor perceba que estamos a mudar de ideias. E uma coisa que também faz parte do texto jornalístico, embora não seja texto, é a fotografia. Porque todos os textos jornalísticos devem ser ilustrados com fotografias. A fotografia não está lá por acaso, ela faz parte do texto jornalístico, ela complementa o texto. Porque a parte visual é muito importante para ilustrar aquilo que o jornalista está a escrever. Por isso é que os fotógrafos que trabalham enquanto jornalistas são fotojornalistas e também têm carteira profissional, tal como os jornalistas que escrevem, os redatores. Os redatores e os fotojornalistas têm os dois carteira profissional de jornalista. A técnica mais comum para escrever um texto jornalístico em Portugal e no resto do mundo é a chamada pirâmide invertida. E a pirâmide invertida é uma maneira muito fácil de escrever, porque explica, a própria pirâmide nos dá logo a ideia de como é que funciona esta técnica. E a técnica é muito simples, é partir do mais importante para o menos importante. No topo da pirâmide temos logo aquilo que interessa dar na notícia. E depois vamos diminuindo os elementos e a importância dos elementos da notícia. É a maneira mais fácil do leitor perceber logo do que é que estamos a falar e muitas vezes quando não há tempo ou não há interesse, desligar o botão. Mas ficou aquela primeira parte que interessa,
que nós queremos transmitir, essa parte o leitor já conseguiu reter, porque estava logo no início, estava no tal lead. E o que é o lead? O lead é provavelmente a parte mais importante de um texto jornalístico. Normalmente o lead acontece, ou refere-se, ao primeiro parágrafo de um texto jornalístico. O lead, nós costumamos dizer em jornalismo, ao contrário do que acontece na escrita de ficção, que não se deve guardar segredo, o melhor nunca deve ficar para o fim, o melhor deve vir logo no início. Aquela ideia de devemos começar uma história pelo princípio, não. No jornalismo devemos começar uma história pelo que é mais importante e não pelo início. Não tem que haver uma ordem cronológica, tem que haver uma ordem de importância dos acontecimentos. E o lead, como eu estava a explicar, é aquele primeiro parágrafo do texto que deve logo dizer o mais importante da notícia e responder preferencialmente a uma série de questões, porque respondendo a essas questões o leitor vai perceber logo do que se trata. Deve responder ao o quê, ou seja, o que é que aconteceu, que acontecimento é que nos levou a escrever aquela notícia, que acontecimento é que é a notícia. Quem é que faz parte dessa notícia? Quem são os agentes da ação? Quando? Quando é que essa notícia aconteceu? Aconteceu hoje, aconteceu ontem, aconteceu esta manhã, aconteceu esta madrugada? Quando é que aconteceu? As circunstâncias, o que é que levou a que aquela notícia fosse notícia? E o porquê, os motivos, as razões que levaram a que aquele acontecimento tivesse lugar. Imaginemos um acidente de comboio. O que é que aconteceu? Foi um acidente com um comboio. Quem é que esteve envolvido? O motorista, os passageiros? Mais alguém? Quando? Quando é que aconteceu? Foi esta manhã? Foi no primeiro comboio da manhã? Foi ontem ao final do dia? Como? Como é que a coisa aconteceu? O que é que despoltou este acidente? Foi um carro que estava na linha, foi a linha que não estava bem, foi um deslizamento de terras que atingiu o comboio. E o porquê? O porquê? Porquê é que aconteceu? O motorista não conseguiu travar a tempo? Houve alguma coisa externa que provocou esse acidente? Portanto, o lead deve sempre responder a estas questões e a notícia deve começar sempre pelo mais importante e vir descendo em termos de interesse para o menos importante. Na construção do texto narrativo, na construção de um livro de ficção, as características são um bocadinho diferentes. Obviamente que tem que seguir também regras, deve haver um enredo, um narrador, personagens, tempo e espaço. E certamente que vocês já terão ouvido falar em todos estes elementos da narrativa, porque nas aulas de português falamos muito deste conjunto de elementos que fazem com que um texto funcione, porque sem eles o texto ficava com falhas. No caso do enredo, é sempre muito importante que o enredo de um texto comece por apresentar, obviamente, a história, para nós percebermos do que é que estamos a falar, ou neste caso do que é que estamos a ler. Depois, obviamente, que essa história vai sofrer uma complicação, que nos vai criar e suscitar interesse. Essa história vai conduzir-nos para o ponto alto da ação, ou da história, passando a redundância, que é o clímax, e depois haverá, sim, um desfecho, que pode ser um desfecho em que o livro realmente se fecha e a história fica fechada ali, ou o desfecho pode deixar o livro em aberto, que por acaso é o caso do meu livro, do Depois de Chernobyl, em que a história fica aberta e dá vontade de querer saber um bocadinho mais. Depois, na escrita de ficção, há também sempre um narrador, e o narrador pode ser uma das personagens do livro, que é também o caso do meu livro. O narrador é a Sofia, que é a personagem principal da história, mas o narrador pode ser também um narrador observador, alguém que está a narrar a história, mas que não está a intervir na história, que não está a intervir e que não sabe muitas vezes o que é que acontece e o que é que vai na cabeça das personagens, ou pode ser um narrador omnipresente, um narrador que sabe tudo, sobre todos os intervenientes da história. As personagens são fundamentais em qualquer escrita de ficção. Na escrita jornalística não há personagens, há agentes da ação. As personagens são todas reais. As pessoas passaram ou viveram aqueles acontecimentos, por isso é que fazem parte da escrita jornalística, do que está a acontecer.
fazem parte da notícia. Na escrita de ficção, as personagens são criadas pelo escritor. No meu caso, fui eu que criei as personagens que fazem parte do enredo do Depois de Chernobyl. E estas personagens têm que assumir determinadas características, quer físicas, quer psicológicas, quer sociais. Físicas são óbvias, a cor dos olhos, o cabelo, a estatura, se é alto, se é baixo, se é loiro, se é moreno. As características psicológicas, se a pessoa é um bocadinho mais tímida, se é um bocadinho mais afável, se é o vilão da história, terá contornos um bocadinho diferentes. E depois as características sociais, que têm muito a ver com o seu nível de vida, o emprego, a casa que tem, o carro que conduz, esse tipo de características. O tempo na ficção, ao contrário do que acontece também na escrita jornalística, o tempo não é necessariamente cronológico. Ou seja, o tempo pode ser cronológico, o acontecimento, o livro começou aqui e foi avançando no tempo e na história até chegar a outro sítio, a outro ponto do tempo e da história. Mas também pode ser histórico, e no meu caso, e no caso do Depois de Chernobyl, há um tempo histórico porque o acidente nuclear não aconteceu na atualidade, aconteceu em 1986 e, portanto, acabamos por recuar no tempo a esse tempo histórico de 1986 e pode também haver um tempo psicológico, um tempo que se passa até às vezes na cabeça das personagens e que não tem nada a ver com o tempo nem cronológico nem histórico. E há também outro elemento fundamental que é o espaço, que é onde decorre a ação. E a ação pode decorrer quer em termos mais globais, numa cidade, num país, quer em locais mais específicos, dentro de uma casa, dentro de uma sala, mas também pode acontecer, essa ação estar a acontecer dentro da mente de uma das personagens. Se a personagem está a divagar por determinada coisa, se está a imaginar determinada coisa, é esse espaço que está nesse momento a ser descrito na história. Eu tenho aqui dois textos diferentes que contam um bocadinho do mesmo. Um é jornalístico, outro é de ficção. Obviamente que não vou estar a lê-los porque se tornaria um bocadinho cansativo e exaustivo. Mas para perceberem, no texto jornalístico, são dois textos sobre a cidade fantasma de Pripyat. No primeiro, são-nos dados os pormenores da cidade, o ano em que foi inaugurada, a data, o que é que aconteceu com a explosão, quanto tempo depois é que a cidade foi evacuada depois da explosão nuclear. No texto de ficção, Pripyat é visto aos olhos de uma personagem, que neste caso chega à cidade pela primeira vez e que fala um bocadinho daquilo que encontrou e como é que a cidade era, na verdade, em 1970. Já estamos quase a terminar. Eu costumo dizer que o que torna um bom livro, aliás, o que torna um livro num bom livro é a empatia com o leitor. E não o digo enquanto autora de um livro, mas digo enquanto leitora. Porque mais importante do que ser uma escrita com contornos melhores ou piores, mais importante do que tudo isto, é que quem está do outro lado, quem agarra o livro, quem agarra a história, se identifique com ela. E isso faz com que um livro se transforme num excelente livro, porque não gostamos todos do mesmo, obviamente, mas há características que todos nós procuramos quando estamos a escolher um livro que queremos começar a ler. E eu acho que muito importante é que esse livro seja interativo, que seja visual, que nós consigamos transportar-nos para o local quando estamos a ler sobre aquele local, que haja uma capacidade de despertar em nós sentimentos, emoções, seja empatia ou repulsa. Nós podemos sentir repulsa por um vilão de uma história, mas isso é bom sinal, é sinal de que mexeu connosco. Depois é muito importante que os diálogos sejam realistas, que faça sentido que as personagens falem daquela maneira, que haja, claro, os chamados twists, os pontos de viragem na história, quando todos nós achamos que já sabemos tudo o que vai acontecer e de repente a história não tem nada a ver, a personagem levou uma reviravolta e isso acaba por nos cativar. E então, e é isso, na verdade, voltando novamente ao princípio, é a empatia, é criar conflitos fáceis de perceber,
é criar personagens com que o leitor se identifica e é criar essa proximidade e essa forma de chegar perto ou chegar dentro de quem está a ler o texto. Para terminar esta minha apresentação, ou este meu webinar a vosso convite, gostava de deixar-vos só, e apesar de eu ter apenas um livro publicado, gostava de deixar algumas dicas para alguém que queira avançar para a escrita de ficção e que tenha vontade. Para a escrita de jornalista também é importante ter ferramentas, mas isso acho que o ideal é mesmo ingressarem num curso superior de comunicação social ou ciências da comunicação. Para escreverem um livro, aí sim posso deixar algumas ideias, porque lá está, escrever um livro dá-nos uma liberdade imensa, não há propriamente regras a cumprir, todos nós podemos sentar-nos ao computador e começar a escrever, e portanto as dicas que eu posso deixar são muito simples. A primeira de todas é escrevam o princípio e o fim do livro. Eu costumo dizer que se tivermos as duas margens do rio, a ponta há de surgir. Portanto, se começarem a escrever o início e o fim, certamente que as ideias vão começar a atropelar-se na vossa cabeça e vocês vão avançar e vão conseguir construir a história, aquilo que encaixa no meio. E esta história que encaixa no meio, às vezes conduz-nos para um final que nada tem a ver com aquele que escrevemos e às vezes até para um princípio que também nada tem a ver com aquele que começamos por escrever. Mas é importante criar estas duas balizas, o princípio e o fim. Depois é muito importante que esse futuro livro tenha um título. E isto serve um bocadinho para tudo na vossa vida. Se vocês lhe derem um nome, torna-se real. E se tornar real, é mais difícil abandonar a ideia. E, portanto, eu acho que é muito bom, se avançarem para a escrita, terem logo um título, ainda que seja provisório, certamente que será, e que irá sofrer alterações ao longo da escrita. Depois, é muito importante para quem quer escrever, forçar-se a escrever. A criatividade não surge por acaso, como já vos expliquei aqui. A escrita deve ser exercitada, independentemente do que se escreve. Eu escrevo todos os dias, nem que seja um bocadinho, mesmo quando não estou a trabalhar, ando sempre com um bloco de notas atrás, e escrevo porque ouço um nome giro de alguém na rua, experimento um prato diferente, conheço um ingrediente diferente, vou a um sítio diferente, e todas essas coisas, se forem escritas, algures, um dia mais tarde podem fazer muito jeito na escrita de um livro. E depois é muito importante que saibam que vocês estão a escrever, porque se nós contarmos a muita gente que temos um projeto, essas pessoas que sabem desse projeto vão nos perguntar se nós temos o projeto finalizado ou não, e nós vamos sentir-nos obrigados a finalizá-lo. E por fim, e a última dica de todas, é que a perfeição não existe. Esqueçam a perfeição. Escrevam o que vocês acharem que faz sentido, porque se ficarmos à espera da perfeição não avançamos. O mais importante, e eu costumo dizer isto, e o mais importante conselho que me deram quando eu estava a escrever este livro, era que antes de alcançar a perfeição do meu livro, eu já tê-lo-ia terminado, ele já estava publicado e eu já estaria a pensar no próximo. E foi, na verdade, o que aconteceu. Portanto, se têm vontade, escrevam. Se não têm vontade de escrever, leiam, porque ler é fundamental. E pronto, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado, e pronto, estou disponível para qualquer questão. Agradecemos então a Andréia Valente a sua partilha e as vossas questões terão a resposta na página web do Estudo em Casa, apoia, assim como a gravação deste webinar também lá vai estar disponível, sendo que o link para a página já está no bate-papo. A gravação deste webinar, além de estar disponível na página web, também estará no canal de YouTube, cujo link também está no bate-papo. Já recebemos várias questões. É importante escrever todos os dias? Como são os seus hábitos de escrita? Bom, eu acho que é muito importante escrever todos os dias, independentemente do que quer que se escreva, era o que eu estava a explicar há pouco. Eu ando sempre com um bloco de notas e quando não tenho o bloco de notas escrevo no telemóvel, porque há palavras por todos os lados, há frases giras em todos nos sítios mais improváveis. Às vezes eu ler uma emenda,
Às vezes, quando passamos numa parede e está um grafite, há elementos que inspiram e esses vale a pena tomar notas. E quando eu digo que vale a pena escrever todos os dias, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser o que seja, mas é bom escrever e tomar nota destas coisas que nós vamos vivendo e experienciando na vida. Os meus hábitos, eu sou jornalista, eu neste momento abracei muito recentemente um novo projeto, aí que vocês ainda tenham dito que eu era freelancer, mas eu sou jornalista e portanto eu escrevo todos os dias escrita jornalística. Todos os dias eu me sento ao computador e escrevo 1 ou 2 textos, preparo entrevistas, desgravo entrevistas e portanto as palavras fazem parte dos meus dias. Não há um único dia em que eu não escreva. E também não há um único dia em que eu não leia. E ler é meio caminho para se escrever. É muito importante ter hábitos de escrita para quem quer escrever, mas acima de tudo é muito importante ter hábitos de leitura. Obrigada, Andreia. Obrigada eu pelo convite. Estamos a acabar e em nome de toda a equipa agradecemos a participação da convidada e todos os que estiveram a assistir. E esperamos também que este webinar tenha contribuído para que todos ficássemos a saber sobre esta temática e contamos com todos no próximo, que será já no dia 13 deste mês, pela mesma hora. Obrigada e até lá!